possa ser para a honra, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja adorado. Que o Senhor te agrade, Senhor, dos cânticos, dos hinos, dos nossos corações. Venha mover o Teu Santo Espírito no nosso meio. Venha falar, Senhor, aos nossos corações, falar à nossa mente, para que nós possamos entender a Tua palavra. Fale também, Senhor, através do Teu servo, para que possa ser um instrumento diante de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos esse culto nas Tuas mãos nesse instante. Amém. Ainda de perto, convido os irmãos a lerem suas Bíblias no Salmo 19. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 11, até o 11. Salmo 19, do 7 ao 11. Vamos ler alternadamente? Amém? Encontraram? Salmo 19. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O caminho do Senhor é benignidade aos olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Amém. Podem sentar. Nesse momento vamos estar fazendo os avisos, programação da nossa igreja durante a semana. Segunda-feira temos estudo bíblico às 19h30. Terça-feira, as aulas para quem vai se batizar será às 19h. Então, aqueles que já se deram nome para o batismo, as aulas será na terça-feira às 19h. Quarta-feira temos a campanha Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. É a sexta semana da campanha. Sexta-feira também temos ainda a mesma campanha Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E no domingo que vem, que é o quarto domingo, o pastor Robson Bronze estará conosco. Eu convido agora o grupo de louvor para esteja à frente, nos conduzindo, dirigindo o louvor. Boa noite, paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Os reinos se abalam. Aleluia. Que Ele possa nos abalar. Nós estamos aqui com um único propósito, de adorar a Deus. Amém. Dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és
Senhor. Nós te adoramos. Poderoso que nunca falha, que jamais falhará. Aleluia.
Glórias a Ti, Senhor, que Tu és poderoso. Aleluia. Um Deus que nos cerca com amor. Aleluia. Entregamos, Senhor, nossas vidas no Teu altar. Nós descansamos em Ti, porque Tu és o Deus conosco. Aleluia.
aniversariante. Mais alguém fez aniversário essa semana para estarmos orando? Temos duas aniversariantes aqui. Vou convidar o pastor para que esteja orando por elas nesse instante. Palavra de Deus, filhas em todos dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Então nós devemos sempre estar dando graças a Deus em todos os momentos da vida, muito mais no dia do aniversário. Né? Temos que agradecer que Deus é bom, Ele é misericordioso, Ele que sustenta as nossas vidas. Estenda as suas mãos para vamos orar. Pai eterno, nós te louvamos, nós te agradecemos, porque Tu és o Deus misericordioso, o Deus que está sempre conosco. Quero pedir pelas nossas irmãs que completaram mais um ano de vida, Senhor, que Tu esteja abençoando essas vidas, sustentando com a Tua graça, com o Teu poder, abençoando toda a família. Pedimos-te no nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Parabéns para você, viu? Queria convidar o Lucas, que estará trazendo a palavra nesse instante.
Então eu estou pedindo para o pastor que esteja orando por ele. Seja tua mão para frente, vamos orar pelo pregador da noite. Pai eterno, nós sabemos que Tu és um grande Deus, cheio de poder, de graça, de glória. Mas também reconhecemos que nós necessitamos da Tua bênção, da Tua graça, do Teu poder. Eu quero pedir pelo Teu servo que vai transmitir a palavra nesta noite. Usa-os para a Tua honra e para a Tua glória, em nome do Teu Filho amado. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias. Amém? Olha, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi um universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Amém. Pode até deixar aberto em Hebreus que depois a gente vai ler alguns versículos de novo desse capítulo. Eu queria hoje que a gente pensasse um pouco a respeito da fé. Eu fiquei pensando à tarde, é algo aparentemente simples, mas também pode ser complexo para a gente pensar e a gente colocar em prática na nossa vida. Como o texto aqui fala mesmo, a fé é a certeza, é a convicção das coisas que se esperam e daquilo que a gente não vê. Eu peguei uma outra versão que fala que a nossa fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. Então, aqui interessante, a nossa fé é o alicerce sólido que sustenta qualquer coisa que faça a vida digna de ser vivida. A nossa fé, como o texto diz, a gente crer, acreditar naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não viu, que não é palpável, que não é presente, mas naquilo que a gente deseja, sonha, acredita, naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que Deus falou para a gente, e em relação àquilo que Deus fala para a gente caminhar. Isso é ter fé, isso é andar em fé, né? Isso é acreditar em Deus. E a gente vê aqui em Hebreus, esse capítulo em todo, capítulo 11, ele fala a respeito de heróis da fé. Depois, se você quiser ler na sua casa, é um texto, um capítulo bem interessante, que ele vai mostrando desde lá do Antigo Testamento, Abel, Enoque, como eles passaram por momentos que eles tiveram que colocar a fé deles em prática, como que eles tiveram que crer em Deus, nas promessas de Deus. Depois foi passando para Abraão, Isaac, Jacó, mostrando a trajetória de fé, como eles foram realmente patriarcas da fé, pessoas que acreditaram nas palavras e nas promessas de Deus e colocaram em obras, em prática aquilo na vida deles. E um pouco na frente eles vão falando de vários personagens e chegam no ponto que fala de Moisés. Eu queria que a gente pensasse um pouco a respeito da vida de Moisés, que está lá no capítulo 11, no versículo 23. Vamos ler agora essa parte. Um pouquinho ali na frente fala assim: pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue, para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca,
tentando-os, os egípcios foram tragados de tudo. Aqui a gente deve ver o exemplo de um personagem específico desse texto, que é a vida de Moisés. E a gente conhece bastante a história dele, né? Que o povo de Deus, eles estavam servindo como escravos no Egito, né? Só que eles tinham uma promessa de Deus que Deus ia tirar o povo dele daquele lugar e ia formar uma nação, que Deus tinha promessas de um lugar, de uma terra prometida, de promessas enormes para aquele povo, mas naquele momento aquele povo estava vivendo como escravo no Egito. E eles tinham essa promessa que alguém ia se levantar e no meio deles iam resgatar eles e ser um canal da promessa de Deus naquele lugar. E esse era Moisés. Só que esse texto vai falando várias etapas de pessoas que tiveram fé e colocaram a sua fé em atitude, em ação, e foram vendo Deus agir através de cada passo. Primeiro, os pais de Moisés, quando viram ele nascer, sabiam que tinha essa promessa, né, que alguém ia se levantar para resgatar o povo de Deus naquele lugar. E o faraó, sabendo disso, tinha colocado um decreto para matar todos os primogênitos, todos os nenês que nascessem tinham que ser mortos, né? E os pais de Moisés, crendo na promessa, esconderam ele, depois colocaram ele no cestinho, toda aquela história que a gente já sabe. E a filha de faraó achou ele, pegou ele para crescer no meio do seu próprio povo, no meio do palácio, como parte da família dela. Só que Deus tinha uma promessa realmente, e pela fé tudo foi sendo cumprido, né? Pela fé dos pais de Moisés. Depois, quando Moisés cresceu, ele teve um contato com Deus, ele ouviu a voz de Deus, Deus falou com ele, Deus chamou ele ouviu as promessas que Deus tinha para ele, para o povo dele, e ele creu, ele teve fé, ele acreditou, e ele se colocou como canal para aquilo acontecer. E a palavra fala que ele, depois desse encontro, né, que ele teve com Deus, ele creu nas promessas, ele recusou a herança que ele tinha ali, né, a herança real, né, que ele, na verdade, ele estava sendo criado como a própria família ali do faraó, né, e ele, acreditando na promessa de Deus, ele recusou tudo isso, ele abandonou o Egito, ele fugiu, né, ele foi seguir, foi cumprir as ordens que Deus estava dando para ele. Ele atravessou o Mar Vermelho, tudo isso que a gente lê no texto, né? Então a gente vê a fé agindo de uma forma extraordinária na vida de Moisés, nesse texto, nesse trecho inteiro aqui, né? Mas aqui, na verdade, está dando um resumo, né? Se você quiser ler lá em Gênesis, você vê toda a história e como Deus agiu tremendamente na vida de Moisés e na vida do povo dele, através da fé de algumas pessoas, como a fé de Moisés. Só que o que eu queria que a gente pensasse, eu não vou adentrar especificamente sobre Moisés, mas queria que a gente pensasse o que é a fé e o que a fé gera, né? O que a fé produz na gente. E a gente lendo esse Hebreus 11 inteiro, ou aqui a história de Moisés, uma coisa fica muito clara para a gente, é que a fé, ela gera uma ação em nós. A gente lê cada versículo aqui, ele fala assim: pela fé preferiu ser maltratado, pela fé abandonou o Egito, pela fé celebrou a Páscoa, pela fé atravessaram o mar. Toda vez que ele agiu em fé, que ele tinha fé, ele agiu. Toda vez que ele creu em alguma coisa que Deus tinha falado para ele, isso gerou alguma atitude nele, gerou uma mudança, deu um desconforto nele, que ele não só teve fé, mas ele precisou fazer alguma coisa de acordo com aquilo que ele estava crendo. Então a fé, quando ela é genuína, quando ela é uma fé que vem de Deus na gente, ela gera uma ação. E a palavra fala mesmo, em Hebreus 11:6, ela fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Tiago 2:26 fala: porque assim como um corpo sem espírito é morto, também a fé sem as obras é morta. Ou seja, a nossa fé, ela só é viva, ela só tem sentido quando tudo aquilo que eu ouço de Deus, tudo aquilo que eu entendo, que eu acredito que Deus está falando para mim, que Deus fala para a igreja, traz uma
uma obra, traz uma atitude gerada a partir de mim, dentro de mim, para fora de mim. Então a fé, ela tem que gerar uma ação. Se a fé que diz ter em Deus não nos traz atitudes, não nos traz um desconforto para eu querer fazer alguma coisa, para eu obedecer, ela é uma fé morta. E a gente vê nesse texto mesmo na vida de Moisés, foi totalmente uma fé, ou dos outros tantos que foi falado aqui em Hebreus 11, mas de Moisés a gente vê uma fé que fez ele fazer alguma coisa. Só a gente perceber que ele abdicou das riquezas que ele tinha. Ele ouviu Deus, ele teve uma experiência com Deus, e Deus falou tudo que tinha para a vida dele, tudo que queria para a vida dele. E ele, ouvindo essa voz de Deus, ele creu, e ele abdicou, ele deixou de lado toda a herança que ele podia ter no Egito, e escolheu liderar um povo que era escravo. Olha, se parar para pensar, não tem lógica nenhuma. Ele tinha uma herança muito grande ali, mas pela fé, acreditando naquilo que Deus estava falando para ele, ele abdicou disso tudo, ele deixou de lado e foi liderar um povo que estava escravo do povo dele. Pela fé só que ele conseguiu fazer isso, mas a fé gerou uma atitude de ele não ter medo de agir. Ele podia pensar, nossa, mas aqui onde eu estou, eu sou, eu tenho tudo, eu sou príncipe aqui, e Deus falou que eu faço parte desse povo que é escravo. Mas pela fé ele obedeceu. Pela fé ele abandonou o Egito sabendo que ele seria perseguido, e foi o que aconteceu, ele foi perseguido, porque ele creu que a voz que ele ouviu era a voz de Deus e que ele devia cumprir. Atravessou o Mar Vermelho. Acho que o ponto dessa história termina com o Mar Vermelho. Imagina, ele creu na palavra de Deus, ele começou a obedecer, ele foi perseguido, falaram que ia matar ele, os egípcios foram atrás dele, uma guerra, correndo atrás do povo de Deus que estava fugindo, e chegou no ponto que eles pararam com o mar bem na frente deles. Naquele momento Moisés podia pensar, nossa Deus, mas você falou que esse povo ia ser abençoado, você falou que através da minha vida eu ia libertar esse povo, você usou minha boca e eu falei, deixa meu povo ir, e eu chego aqui, agora tem um mar na minha frente, tudo está acabado, os egípcios estão chegando, os carros de guerra estão chegando e a gente vai ser destruído. Por que o Senhor fez eu passar por tudo isso? Se o Senhor não ia completar aquilo que você falou que ia completar através da minha vida? Mas não, Moisés teve fé. Moisés, acreditando naquilo que Deus falou para ele, ele colocou o cajado e o Mar Vermelho se abriu e o povo passou em terra seca, e depois quando os egípcios passaram, o mar cobriu todos eles, e eles puderam do outro lado do mar estar em segurança e adorando o Senhor. Pela fé ele agiu, pela fé ele deu o passo, pela fé ele acreditou, pela fé ele colocou o cajado no mar e o mar se abriu. Então a fé, ela gera eu fazer alguma coisa. A fé gera eu dar o primeiro passo, eu acreditar e eu falar, não, Deus falou, eu vou seguir. Cheguei num ponto que está fechado, não tem mais saída, o mar está na minha frente, mas Deus falou que tinha que estar do outro lado, então eu vou acreditar. Eu vou dar o primeiro passo, mas o mar está na minha frente, mas Deus falou, eu vou dar o primeiro passo. Fé é isso mesmo, eu acreditar naquilo que eu não vejo. Se a gente, se já tivesse um caminho, se tudo já tivesse traçado, se você pudesse ver tudo que vai acontecer na sua vida, se tudo tivesse nas suas mãos, ao seu alcance, você não precisava de fé. Era tudo por você mesmo. Mas a gente precisa de fé, porque a gente percebe que tem coisas que são além das nossas mãos, das nossas possibilidades, da nossa força. Tem coisas que Deus só que pode fazer. Tem coisas que Ele fala para a gente seguir, servir e agir, que às vezes a gente fala, como vou fazer? Como que eu vou fazer isso, Deus? Mas a gente tem que acreditar nele e dar o passo, porque quem vai abrir o mar não foi Moisés que abriu, quem abriu foi Deus, Ele só seguiu as ordens, mas o poder veio de Deus. Mas para o mar se abrir, ele teve que andar, ele teve que agir, ele teve que ter atitude.
Então a nossa fé, ela precisa gerar uma atitude em mim e em você. Ela precisa fazer você caminhar. Ela precisa fazer você abdicar das coisas que você sabe que te faz mal, deixar de lado. Essa fé precisa te fazer confiar em Deus, que você pode deixar as coisas velhas para trás, se foi o que eles fizeram com o Egito, e caminhar talvez no deserto, mas sabendo que Deus está com você, que você tem fé, você acredita que Ele está com você. Amém? Mas agora eu queria que a gente pensasse, a gente pensou que a fé, ela gera uma ação, uma atitude, mas eu queria que a gente pensasse também, fé em quê? Em que eu tenho fé? Né? No que você acredita? E todos esses heróis que o texto fala aqui, ou Moisés, eles tinham a fé, eles acreditavam, eles confiavam nas promessas de Deus e naquilo que Deus tinha falado para eles. Então eles andavam, eles caminhavam, eles viviam, todos esses heróis, de acordo com aquilo que Deus tinha falado para eles, aquilo que Deus falou que era a verdade para eles. Hoje a gente tem uma certa dificuldade, eu acredito, eu vejo em mim, tá? Mas eu acredito que é uma dificuldade de todos nós, que nós temos, a gente corre o perigo de ter fé na gente mesmo. O que eu quero dizer com isso é que a gente acredita, muitas vezes hoje nós temos alguns ideais, alguns sonhos no nosso coração, e a gente coloca fé nesse sonho, nesse ideal que a gente quer. A gente fala, vai acontecer, eu quero que aconteça, é isso que eu quero, eu coloco fé em que eu tenho a capacidade de fazer aquilo, e eu vou conseguir fazer aquilo, só que é uma fé na nossa vontade. E daí a gente fala para Deus, Deus, eu estou cheio de fé, faça a minha vontade, Deus. Já parou para pensar? Hoje à tarde eu fiquei pensando, nossa Deus, quantas vezes eu fiz isso? Deus, eu estou cheinho de fé, eu creio mesmo, eu creio que isso que eu quero pode acontecer, eu creio que isso que eu acredito, essa vontade que eu tenho, esse sonho que eu tenho, esse plano que eu tenho pode acontecer. Estou cheio de fé, faça, Deus, a minha vontade. Mas o que a gente vê nesse texto todo é que eles estavam repletos de fé, mas eles queriam cumprir a vontade de Deus. Então hoje a gente tem um perigo, a gente está com esse perigo muito grande no nosso coração de tentarmos nos encher de fé, de confiança, simplesmente nas nossas vontades. E a gente espera que Deus cumpra tudo aquilo que a gente quer para a gente. Só que eu acredito que Deus deseja que a gente tenha fé em nós, né? Nós temos desejos, nós temos vontades, nós temos sonhos, seja no nosso trabalho, seja de estudo, seja na nossa família, sonho de coisas aqui, né, que a gente quer conquistar, e Deus se agrada disso. Mas acima disso, acima da fé que nós temos em nós, que nós acreditamos e queremos conquistar, tem que estar a fé naquilo que Ele fala para a gente primeiro. Então Deus, Ele é fiel às palavras dEle para a gente. Ele não é fiel simplesmente às nossas vontades. Já parou para pensar isso? Fala, Deus é fiel, mas Deus é fiel às palavras e às promessas que Ele falou. As nossas vontades, nem sempre Deus precisa ser fiel. Já parou para pensar isso? Fala, Deus, se às vezes a gente não entender isso, a gente fica, a gente coloca muita fé naquilo que a gente quer, a gente acredita muito naquilo que a gente deseja, mas a gente não para ouvir aquilo que Ele quer, aquilo que Ele deseja, e de repente aquilo que a gente deseja a gente não alcança, a gente fala, Deus, eu não confio mais em você. Deus, eu não acredito mais em você. O Senhor não me ama, o Senhor não cuida de mim. Olha como está a minha vida, olha como está a minha casa, olha como está a minha família. Olha esses sonhos que eu queria que eu não alcancei. Mas estava assim, eu estava com fé naquilo que eu queria. A vontade de Deus estava aqui embaixo. E tem que ser o contrário. A minha fé tem que ser na vontade de Deus e a minha vontade embaixo.
quando a minha fé estiver primeiro naquilo que Deus deseja, a fé em mim, a fé nas coisas que eu quero, elas vão fluir mais naturalmente. A gente vai conseguir, porque nosso coração vai começar a estar mais ligado com aquilo que Deus quer. Eu até coloquei alguns exemplos, mas, sabe, às vezes de como a gente às vezes coloca a fé na gente mesmo, né? Mas às vezes a gente vê exemplos de pessoas que falam assim: nossa, eu queria tal carro, né? E eu acreditei, eu fui na fé e comprei não sei quantas vezes, né? E eu não consegui pagar. Não deu certo. Eu criei tanto, eu tinha tanta fé que eu ia conseguir conquistar isso. Eu tinha tanta fé que isso que eu estava, esse trabalho aqui, essa empresa que eu abri, esse trabalho que eu construí ia dar certo. Eu acreditava tanto que ia dar certo, né? E Deus não fez prosperar. Mas será que você colocou toda a sua fé em você? Né? Será que você acreditou em você ou você acreditou em Deus? E a diferença, eu acho que é assim: quando a gente coloca a nossa fé em Deus, quando alguma coisa não dá certo, você fala assim: ó, eu entendo, Deus, talvez não é esse caminho que eu devo seguir esse outro caminho. Ou então, quando você coloca a sua fé em Deus, pode ser que alguma coisa esteja muito difícil, mas você fala assim: não, Deus, eu vou persistir porque eu tenho fé que é isso que o Senhor falou para mim. Entendeu? Quando a sua fé está em Deus, a fé nas coisas que você quer, elas fluem mais fácil, porque você vai entender quando é para parar ou quando é para persistir. Porque às vezes Deus não permite que alguma coisa que você quer muito, deseja muito e tem muita fé e acredita muito que seja bom para você, aconteça, porque Ele sabe o dia da manhã. Ele vê como nós não conseguimos ver. Ele enxerga como a gente não enxerga. Às vezes a gente está com tanta fé em alguma coisa que não faz bem para a gente, que nos distancia dele. Ou nós estamos colocando toda a nossa fé em alguma coisa que desagrada a Ele, e a gente quer que Ele abençoe. Sabe, quando a gente coloca alguma fé em um trabalho, e a gente sabe que está trapaceando, que está fazendo mal para as pessoas. Você coloca fé num relacionamento que você sabe que está errado. Você coloca fé num trabalho que você sabe que você está agindo de forma errada. Não tem como dar certo, porque a fé primeiro tem que ser em como eu vou agradar a Deus em tudo que eu faço. Amém? Amém. Então, quando eu entender que eu preciso colocar toda a minha fé em como eu vou agradar a Deus, as outras coisas começam a fluir. As outras coisas começam a dar certo, porque a gente começa a ligar: Deus, o que o Senhor quer, eu vou querer também. Aquilo que o Senhor deseja, como o Senhor deseja que eu trabalhe, eu vou começar a querer trabalhar também. Como o Senhor deseja que estejam os meus relacionamentos, meu namoro, meu casamento, eu vou querer ser também. Começa a dar certo. Se você sabe qual é a vontade de Deus, você vai conseguir realizar as promessas, as suas próprias promessas que você deseja no seu coração. Amém? E daí eu queria que a gente pensasse: como saber então qual que é a vontade de Deus? Porque a gente para nisso também. Eu entendi que eu preciso de uma fé que me faz agir. A minha fé tem que ser primeiro nele, né, nas promessas dele. Mas agora, qual é a vontade dele então? Qual é a voz dele que eu devo seguir? E às vezes isso, a gente percebe que hoje as pessoas ficam mais paradas nesse ponto. Então, qual que é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus quer que eu faça? Eu acredito que essa seja, na verdade, a parte mais fácil para você saber. Porque para você saber qual que é a vontade de Deus, a vontade que Ele tem para a sua vida, para saber aquilo que Ele quer que você faça com a sua vida, você tem que conhecer Ele. Então a parte mais fácil é você buscar a Deus, é você voltar o seu coração para Ele, é você perguntar: Deus, qual é a sua vontade nisso tudo que está na minha vida? Agora, você já percebeu que às vezes a gente faz muito pouco essa pergunta? Deus, o que o Senhor quer de mim?
a gente só fala para Ele: Deus, eu quero que o Senhor faça isso para mim. Mas poucas vezes a gente fala: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E esse é o segredo para a gente conseguir aumentar a nossa fé, para a gente conseguir ter vitória na nossa vida, seja numa área profissional, seja na área familiar, seja em qualquer outra área da nossa vida. Deus não separa a nossa vida, é tudo uma coisa só para Deus. É a gente conhecer Ele, conhecer aquilo que Ele quer para a sua vida, aquilo que Ele deseja para você. E eu queria que a gente abrisse agora, vira um pouquinho para frente, a gente vai no capítulo 12 de Hebreus. Fala assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso aqui está ignomínia, que é da desonra, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Mas eu queria que a gente prestasse atenção no começo desse capítulo. Ele fala assim: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Hoje, como a gente está acostumado a colocar fé na gente mesmo, naquilo que a gente deseja somente, a gente se empenha nos nossos próprios desejos e ouvir a nossa própria voz, a nossa própria vontade. Então a gente quer uma faculdade, a gente se empenha, estuda e faz acontecer e consegue aquilo. A gente quer, a gente quer passar em tal concurso, eu estudo, eu faço, tiro horas do meu tempo para me planejar e conseguir passar naquilo que eu quero. Eu quero uma realização profissional, eu me empenho em estudar, eu acordo cedo para ir trabalhar porque eu preciso conquistar aquilo que eu desejo. A gente se empenha muito para fazer a nossa vontade ser ouvida e cumprida. E não que isso seja errado, né? Graças a Deus, Deus nos dá essa força para correr atrás dos nossos desejos. Mas a gente precisa desse mesmo empenho para ouvir a voz de Deus. É uma coisa que Deus tem falado bastante comigo, que eu tenho compartilhado nesses outros dias. Que o texto fala que a gente precisa perseverar. Corramos com perseverança. Eu preciso perseverar em conhecer a Deus. Eu preciso me treinar em ouvir mais a Deus. Eu preciso, como eu acordo cedo para ir trabalhar, eu preciso acordar cedo, vamos dizer, eu preciso pagar um preço para conhecer mais Ele. Eu preciso fazer a minha parte, eu preciso me esforçar. E como a gente faz isso, né? A gente tem a palavra, que é a Bíblia, que é a voz de Deus, são as promessas de Deus. Se você quer saber, Deus, o que o Senhor quer da minha vida? A palavra é a mensagem de Deus, aquilo que Ele quer para a sua vida. Como a gente se empenha com as nossas vontades, a gente precisa se empenhar para saber qual é a vontade de Deus. E eu sei, eu estou sempre orando no Espírito. Não, né? Você conseguiu alguma coisa na sua vida desleixadamente? Alguma coisa que realmente valeu a pena na sua vida? Você conseguiu porque caiu do céu sem mais nem menos? Ou você teve que se esforçar? Ou você teve que perseverar? Ou você teve que correr atrás? Ou você teve que fazer acontecer? Né? Com Deus é assim também. Se eu quero conhecer mais Ele, eu preciso perseverar. Eu não entendi isso aqui que eu li, eu vou buscar entender. Eu não estou entendendo o que Deus quer da minha vida, eu vou orar mais, eu vou ler mais, eu vou meditar, eu vou parar, vou reservar um tempo do meu dia para falar com Deus.
E não tem como eu falar para você, você precisa separar tanto tempo para Deus, que o meu trabalho vai ser abençoado. Então, quanto você tem levado de Deus para esse lugar? Quanto você tem se esforçado? Quanto você tem perseverado para que as promessas de Deus alcancem aquele lugar? Todos esses textos em Hebreus são heróis da fé que perseveraram, que deram passo. Muitos não chegaram nem a ver o final da promessa, sabia? Muitos, como Moisés, a promessa era chegar na terra prometida, e ele só viu a terra prometida, mas não entrou. Mas ele estava debaixo da promessa de Deus. Isso fez toda a diferença nele. E Lucas 17:6 fala assim: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode falar para esse monte, sai desse lugar, vai para o outro, e isso vai acontecer. Então às vezes você pode pensar: Deus, como que eu posso acreditar, né? Como que eu posso fazer as coisas acontecer na minha vida? Como eu posso ser um canal de bênção, como todas essas pessoas foram? Eu não tenho a fé tão grande, eu sou tão pequeno, sou tão limitado, eu sou tão falho, sou tão errado, tenho tanto pecado na minha vida. Mas acho que Jesus já sabia dessa nossa preocupação. Ele falou: se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Você já viu um grão de mostarda? Alguém já viu? É muito pequeno. Ele falou: se você tiver uma fé desse tamanho, você pode mover montanhas. Então olha, não é pelo que você pode, é pela fé que você deposita naquele que pode. Então não importa se é pequenininha, Deus, é tão pequena a minha fé naquilo que o Senhor pode fazer na minha vida. Creia e haja, que o resto é com Ele. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Queria que você colocasse sua vida diante de Deus. Primeiro, queria que você pensasse o quanto da sua fé que você está colocando somente em você e nos seus próprios desejos. E depois, o quanto da sua fé que você está colocando na própria vontade de Deus. Ou então, o quanto você tem ouvido qual é a vontade de Deus para a sua vida. Aproveita esse tempo, persevera para falar com Deus. Deus, a gente leu aqui exemplo de pessoas, homens, mulheres, jovens, que pela fé foram canal da sua bênção para a terra, para a humanidade, que pela fé viram coisas grandiosas acontecerem, que pela fé na sua palavra, pela fé na fé naquilo que o Senhor é, viram o mar se abrir. E pela fé também, por causa da fé que eles tiveram, eles passaram perseguições. E pela fé que eles tiveram, eles foram mortos, Deus. Alguns foram mortos pela fé que eles tiveram. Mas porque a confiança que eles tinham em você, Deus, era maior, tudo fluiu em paz, em harmonia e em felicidade, Deus. E é assim que nós queremos, Pai. Nós queremos saber, conhecer o Senhor, conhecer a sua vontade, conhecer aquilo que o Senhor quer para a gente, conhecer aquilo que te agrada, aquilo que não te agrada, conhecer aquilo que o Senhor quer da nossa vida e acreditar que a gente pode ser fiel ao Senhor, Pai, porque o Senhor nunca vai deixar de ser fiel para a gente. Nós queremos acreditar e colocar nossa fé em atitudes, Pai, seja na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, no meio da rua, aqui no meio da igreja, Pai. Nós queremos deixar de lado, pela fé que o Senhor vai suprir os nossos pecados, os nossos medos, tudo aquilo que segura a nossa caminhada de fé. Nós queremos deixar para trás, como a Tua palavra que diz, Pai, e correndo com perseverança, olhando para o autor da nossa fé, que é Jesus, que é o motivo de estarmos aqui. Porque nós podemos ver, Jesus, que como o Senhor
continuou, como o Senhor morreu, sofreu e morreu, mas ressuscitou e vive com o Pai. Nós queremos viver com o nosso Pai também celestial. Então que a nossa fé, Jesus, ela venha inundar o nosso coração, Pai. E que nós possamos aprender a colocar nossa fé no Senhor, não na gente, Pai. Que acima da nossa vontade, acima da fé daquilo que a gente quer pela nossa própria vida, esteja a fé, a confiança daquilo que o Senhor tem para a gente. E sabendo de tudo aquilo que o Senhor tem para a gente viva em fé. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Teremos um cântico agora. Dois, três, três.
agradecer a Deus todos os nossos irmãos, visitantes, que nos honraram com a sua presença nesta noite. Que você saia daqui o mais feliz ainda. Que Deus te abençoe ricamente. Vamos receber a bênção deste ano. Senhor, vos abençoe e vos guarde. Senhor, tenha misericórdia de vós. Senhor, levante o seu rosto sobre vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.